extremamente perigoso para toda a humanidade. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu mais uma declaração preocupante. Segundo o líder russo, seu país está preparado para uma eventual guerra nuclear com o Ocidente. Isto não é blefe. Atentem para isso, não é blefe. Vamos acionar agora o nosso correspondente Luca Bassani, direto da Europa. Ele acompanhou a fala do Putin e traz todos os detalhes ao vivo. Boa noite, Luca. Primeiro, o Emmanuel Macron está apagando incêndio com gasolina, dizendo que pode colocar tropas da OTAN dentro da Ucrânia, lutando diretamente contra a Rússia. Aí o Biden disse, se ele quiser colocar tropas francesas, ele põe. Nós não vamos nesse momento. A Vitória Nuland provavelmente estava defendendo já o engajamento direto da OTAN. Ela, que é uma grande belicista, e foi demitida, não pediu demissão. Como é que você vê, passa para nós o que está vendo na evolução dessa retórica agressiva e preocupante, que estamos falando de bombas nucleares, bombas termostáticas, bombas de hidrogênio, muito mais poderosas que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Quero te ouvir, Luca. É isso mesmo, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia estaria preparada para uma guerra nuclear. Vale a gente ressaltar que ele fez um adendo dizendo que caso os americanos enviassem soldados, efetivamente capital humano para a Ucrânia, para guerrear diretamente com os soldados russos, aí sim seria considerada a utilização desses armamentos de destruição em massa, como nós sabemos que são os armamentos nucleares. Vale a gente ressaltar que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos detêm cerca de 90% de todas as ogivas nucleares do mundo, cada um deles aproximadamente 6 mil ogivas, das quais 1.600 são ativas, tanto do lado russo quanto do lado americano. E nesse sentido, o mundo todo fica exatamente em estado de alerta, lembrando que muitos analistas levantaram a possibilidade do presidente Putin utilizar armas nucleares táticas com menor impacto, na Ucrânia. Até agora, graças a Deus, isso não aconteceu, mas nós continuamos observando com bastante cautela toda essa movimentação dos russos, que têm, de certa forma, tido um melhor momento na guerra da Ucrânia desde a sua conquista em Avdiivka. Zelensky diz que conseguiu bloquear o avanço das forças russas, mas o fato é que continua com parte do seu país, de entre 18% e 21%, sob o controle da ocupação russa, ao mesmo tempo em que as falas da OTAN apenas jogaram gasolina nesta já muito tumultuada questão. Como você bem colocou, a frase de Macron acabou sendo desautorizada por tantos outros membros da OTAN, principalmente os países mais próximos geograficamente da Rússia e da Ucrânia, como os países bálticos, a Eslováquia, a Romênia, a Hungria, mas nós sabemos que o potencial dessas armas ele é extremamente grande, e por isso todo mundo sempre fica muito preocupado quando nas manchetes temos a palavra armas nucleares, assim como foi hoje pela manhã o presidente Putin dando entrevistas às redes estatais da Rússia. A Rússia, por ordem de Vladimir Putin, acabou de ordenar exercícios militares com armas nucleares contra ameaças ocidentais. E segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o ato é uma resposta às falas provocativas de autoridades estrangeiras, como por exemplo a do Emmanuel Macron, presidente da França, que tem falado sobre uma possível intervenção de seu país na Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, que vai incluir o uso de armas nucleares táticas em exercícios militares que serão realizados em breve por ordem do próprio presidente do país, Vladimir Putin. O comunicado não cita nominalmente as autoridades ocidentais, mas a Rússia tem declarado em várias ocasiões que as falas do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre uma possível intervenção na Ucrânia são extremamente perigosas, ao mesmo tempo em que o presidente francês Emmanuel Macron declarou repetidas vezes que não descarta o envio de tropas para a Ucrânia. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, afirmou e cravou que o exército da Ucrânia poderá usar armas de longas distâncias britânicas para atingir alvos dentro do território da Rússia.